Olá, tudo bem? Deus abençoe você com grande abundância em nome de Jesus. Hoje eu senti no meu coração de relatar para você um pouquinho da história do menino John. História muito bonita de vivenciar. O menino John é alguém muito inteligente mesmo, alguém sobrenatural. Os pais do John passavam por tantas dificuldades, ficava desesperado, correndo de um lado para o outro, sem ter como resolver as situações que eles vivenciavam nessa época, vivenciando essa história. Mas o pequeno John era alguém sem explicação. Ele tinha uma oração tão simples e humilde diante do Deus que ele acreditava. Sempre como o John, ele ia dormir quando criança, quando bebezinho, ainda não sabia falar. A mãe contava a história de Deus para o John. Ela contava cada história que era surpreendente e era guardada no coraçãozinho do John. Verdade, a mente do John tão pequena, mas uma mente tão brilhante, que ele foi guardando aos pouquinhos. E quando o John começou a falar, aquelas orações vieram avivar a mente do John. E todas as noites, ele já não queria mais que contassem história para ele, porque ele definia as histórias que ele tinha ouvido anteriormente, quando era bebezinho, como orações elevadas aos céus. A mãe contava a história para John o seguinte: olha, John, quando Jesus veio ao mundo foi dessa forma, Deus amando o mundo de uma maneira tão grandiosa, que ele resolveu enviar Jesus para morrer por cada um dos seres humanos da humanidade. O amor de Deus foi tão grande, John, ao ponto de Jesus morrer na cruz e derramar todo o seu sangue. Era mais ou menos a história que o John ouvia todas as noites quando ia dormir, quando era bebezinho, com alguns meses de vida. Algo chama muita atenção das mães, algo chama a atenção dos pais do John. Ele orando: Senhor, Deus, que enviou o teu filho para morrer por nós na cruz do Calvário, olha para minha família com teu olhar amoroso, assim como olhou para a terra e viu o pecado se alastrando e enviou o teu filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Aí o John perguntava para Deus: Deus, o Senhor consegue ouvir a oração de uma criança? E o John chorava e dizia: mas eu estou te pedindo, age com misericórdia. O pai de John era alguém que maltratava muito a mãezinha do John. E o John, ele dizia: eu queria que o Senhor me ouvisse, que mudasse a situação da minha família, dos meus pais. E um dia o John se acordou e percebeu que a mamãe do John estava doente, muito doente. O pai do pequeno John aparentemente não estava nem aí para o que estava acontecendo com a mãezinha dele. E o John chorou muito. E chegou para o pai dele, olhando bem sério no olho do pai, e falou assim: papai, você está vendo o que você fez com a minha mãe? Você machucou ela por dentro, ao ponto da ferida ficar visível, meu pai. E ele olhou para ele e disse assim: agora você vai se ajoelhar, meu pai, você vai pedir perdão a Deus.
E o paizinho do John falou assim: você tá besta, menino. Eu sou seu pai. Eu que dou as ordens. O John olhando bem firme para ele: sim, papai, eu sou teu filho. Mas você vai se ajoelhar agora e pedir perdão para Deus. E se você não se ajoelhar, Deus vai te matar, porque você machucou a minha mamãe. Algo me chama muita atenção nessa história, queridos, que naquele momento que o pai do John ouviu essas palavras, ele caiu de joelho no chão chorando e pedindo perdão por todos os problemas que ele tinha causado. Ele se lembrou de cada momento que ele machucou a mãezinha do John quando ela estava no momento de gravidez. Ela quase chegou a perder o pequeno John, mas o John era uma promessa divina que viria para mudar a história. E ele pediu perdão e colocou o rosto sobre o pó em um pranto grandioso de desespero, dizendo para Deus: será que eu sou digno do teu perdão? Será que eu mereço uma nova oportunidade de vida? E o John, com muita sabedoria, botou as suas pequenas mãozinhas sobre a cabeça do pai e orou com toda a segurança do mundo, dizendo assim: Deus, que amou a humanidade com tanto amor a ponto de enviar Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós, derramando todo o seu sangue, desce agora do céu e abençoa o meu pai. Deus, que criou os céus e a terra e tudo que existe nela. Deus, que tirou o homem do pó da terra, formou e fez sobrevivente. Deus, que tirou a mulher na costela do homem, olha agora para o meu pai e abençoa ele. Deus, ele está se arrependendo. E o pai do John só chorava muito, ele não tinha palavra para expressar, porque foram tantas maldades que ele tinha feito durante tantos anos de casamento. E ele não sabia que o John era um presente de Deus para mudar a sua história, porque a mãezinha do John, ela era estéril, não tinha esperança de ter um filhinho, mas ela recebeu um lindo presente de Deus. O John, ele foi um presente mais lindo que você possa imaginar, porque simplesmente ele é um ser que veio do céu para mudar a história da sua família. Daí então, o pai se levantou e foi até a sua esposa e pediu perdão. E quando ele estava pedindo perdão, a sua esposa, que tanto amava, falou assim: você está pedindo perdão? Eu não estou nem acreditando, você está pedindo perdão? E ele disse: eu estou pedindo perdão por tantos mal que eu te causei. E ali ela criou coragem e pediu que ele fosse até uma cômoda que tinha no seu quarto e abrisse a última gaveta de baixo. E ele abriu. Chegando lá, ele viu que estava cheio de papéis naquela gaveta. E ele disse: sim, eu já abri, mas só tem papel aqui. Ela disse: sim, pois dá para você ler papel por papel? Dá. E ele leu cada papel e viu que cada um dizia que o tratamento não tinha valido a pena, porque até então ela estava fazendo um tratamento desde muitos anos para ter um filho. E um dos últimos papéis que o pai do John viu era que o médico disse para ela que ela era estéril e que não podia dar à luz um filho. Moral da história: Deus, ele muda a história de famílias, de pessoas. Aquilo que o mundo não valoriza, o Senhor Deus sabe valorizar. Aquelas pessoas que o mundo não dá nada por elas, Jesus Cristo deu a vida por essas pessoas. Aqueles que têm uma pessoa como alguém que não é capacitado, verdade, porque quem capacita é Deus.
Mas a palavra do Senhor deixa claro que aquele que humilha, esses serão humilhados. Aqueles que se exaltam, eles serão humilhados. Aqueles que se humilham serão exaltados. Ei, querido, querida, você que vai estar de posse dessa mensagem, você acredite que o Senhor Deus é contigo. O pequeno John, ele veio para mudar a história da sua família, pois a mãe do John já não suportava mais tanto sofrimento. Deus, ele muda a tua história hoje. Você precisa acreditar. Você precisa ser mais sensível à voz do Senhor. Você precisa ser mais sensível à voz do Espírito Santo. Você precisa ser mais sensível a crer, acreditar que o Senhor, Ele pode mudar a tua história, ainda que tudo esteja difícil. Imagina só que todos os problemas que você tem enfrentado no seu dia a dia, na atualidade, não é maior do que o problema de uma mãe que está clamando para ter um filhinho, para ser mamãe, que é uma dádiva divina. Ainda que as tuas dívidas estejam grandes, ainda que a família tenha te desprezado, mas você veio ao mundo como uma dádiva divina para fazer a diferença do mundo. Ainda que as lutas tenham assolado você, ainda que as tempestades tenham se levantado para te parar, você é capaz de vencer as tempestades. Eu quero dizer para você que a tua vida é igual à vida daquele atleta que tanto lutou para chegar ao ponto de poder ter a corrida e chegar lá na frente e dizer: eu venci. O mais importante e diferente do atleta é que lá na frente está teu troféu, mas na frente, depois de toda essa luta que você está vivendo, está simplesmente, poderosamente, grandiosamente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para dizer para você: eu sabia que você era capaz de vencer todos os obstáculos. Essa história, eu acredito que essa história vai mudar a história de alguém, vai mudar a vida de alguém, vai dar um rumo, vai trazer uma nova história para você. Ei, querido, ei, querida, ainda que as lutas estejam difíceis, não é o fim, ainda não acabou. O comandante da tua vida, ele conta contigo. Você não foi alistado nesse exército em vão. Ainda ferido, sangrando, levanta a tua cabeça e vai em frente, pois lá na frente te espera a tua vitória. Não é hora de desistir, pois se você desistir, o único perdedor é você, porque a vitória que Deus tem para a tua vida é muito grande. A vitória que Deus tem para você é muito grandiosa. Será que você vai desistir da vitória que o Senhor planejou para ti? Os sonhos que o Senhor Deus tem para a tua vida é maior do que os teus sonhos. A vitória tem gostinho doce. Você precisa prosseguir adiante, ainda que esteja difícil. Mas eu já não estou mais suportando. Você pode dizer: eu acredito em você. Mas o Senhor Deus acredita que você pode, pois a Bíblia escreve para você e para mim que não existe provação qual essa você não possa passar, porque junto com as provações vem sempre o escape. Você precisa acreditar em você, porque se você não acreditar em você, o mundo não vai se levantar para acreditar. Ei, você é capaz. Ei, não desista agora não. A vitória te espera. Você precisa acreditar. Aquele Deus que te escolheu, Ele é capaz de te fazer vencer. Porque antes de agora você era escravo de Satanás, mas você já não é mais escravo de Satanás. Você é livre. Você é livre, você é capaz, você vai vencer. Você precisa unicamente acreditar que a vitória é sua. Você precisa unicamente acreditar que a vitória é sua. Guarda essa história no teu coração. Isso vai ser um exemplo da tua vitória. Jesus Cristo tem vitória para você. Eu sou Cícero José. O meu coração está alegre demais. E quero pedir para você, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve, ativa o sininho de todas as notificações, para você não perder nenhum dos próximos vídeos que é postados em nosso canal. Muito obrigado. Nos ajude essa família a crescer cada vez mais ainda, compartilhando para todos os seus amigos e familiares.
alguém vai ouvir essa história e vai também ter a sua vida transformada. Deus abençoe no nome de Jesus. Um abraço. Fica com Deus.